A cada momento, a cada segundo da nossa vida, Tu estás presente, Senhor. Por isso, eis-nos aqui uma vez mais, Senhor, prontos para receber a Tua palavra, Senhor, com coração grato, Senhor Deus. Fala mesmo aos nossos corações, traz revelação, Senhor, da Tua pessoa, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, viver já aqui nesta vida, Senhor, essa vida abundante que Tu prometeste, Senhor, essa vida eterna, Senhor. Queremos começar a desfrutá-la já agora, Senhor, porque, Senhor Deus, nós temos direito, esse é o nosso direito, esse é um privilégio que Tu nos dás, começarmos já a provar dessa vida eterna nesta vida, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, e nós podemos desfrutar dela, Senhor, sabendo que Tu estás em nós, Senhor. Tu vieste habitar em nós, Senhor. Nós estamos a hospedar em nós, nas nossas vidas, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Abre mesmo o nosso entendimento para que cada um de nós Te possa conhecer mais e mais, que haja uma busca, Senhor, no nosso ser por mais e mais e mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Eu hoje vou terminar como os irmãos sabem, na outra vez eu não pude vir porque tive um problema de saúde, mas graças a Deus não foi nada grave, amém? E hoje vou terminar aquele ensino de hospedar a Sua presença, amém? Todos nós sabemos que o Espírito Santo veio habitar em nós, amém? Ele habita em nós, a Bíblia diz que nós somos o templo do vivo Deus, ou somos a habitação do vivo Deus, e na última lição nós falamos de uma pessoa que foi à busca de Deus, que quis conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus cheio de bondade e misericórdia. Falamos então dessa pessoa que fez uma busca mesmo de querer conhecer mais esse Deus. Assim como nós não devemos estar simplesmente dizer assim, Deus habita em mim e pronto, Ele está em mim. Não, nós devemos ir à busca de conhecer mais desse Deus que veio habitar em nós. Conhecer mais da Sua pessoa, do seu caráter, conhecer mais dEle, conhecer mais qual é a Sua vontade para as nossas vidas, né? Viver mais com essa pessoa que veio habitar em nós, amém? E então, como eu disse na última semana, nós falamos sobre Moisés. Moisés foi alguém que foi à busca desse Deus, amém? Que ele galgou, como costuma dizer assim, montes, né? Subiu montanhas, passou dias e noites sem comer, sem dormir, só na busca desse Deus. E assim nós também devemos buscar e conhecer mais esse Deus que veio habitar em nós. Então, voltando à história de Moisés, só para relembrar, nós sabemos que Moisés viveu num total de 120 anos. 120 anos, 40 anos foi criado no palácio, amém, como filho do faraó, Depois viveu 40 anos, viveu no deserto. Durante 40 anos viveu no deserto como pastor de ovelhas, amém? E os restantes 40 anos ele guiou Israel para a terra prometida. Se os primeiros 80 anos não foram de extremos, por exemplo, ele saiu de viver num palácio para ir viver num deserto. Os restantes 40 também foram muito difíceis, porque foi libertar um povo que estava prisioneiro no Egito, amém? E depois disso passar pelo deserto, teve visitações e encontros com Deus, seguidos de confrontos com ídolos, porque infelizmente sabemos que o povo, amém, mesmo depois de ter saído do Egito, ainda quis construir ídolos, amém, ele teve confrontos com ídolos e influências até diabólicas, coisas diabólicas que aconteciam lá no meio do povo. Então, Moisés passou por muitas coisas, amém, mas durante todos esses seus anos, ele andou sempre na busca de Deus. Ele quis conhecer Deus. E tal foi a confrontação, inclusive que ele teve com o faraó, que Deus lhe disse algo incrível, que a nenhum outro foi dito. Amém? E eu gostaria que os irmãos lessem comigo em Êxodo 7:1. Então, que Deus disse algo a Moisés, algo muito interessante, que diz o seguinte... Êxodo 7, verso 1. Então disse o Senhor, notem, disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como
Deus, note, Deus com letra grande, não está-se a referir a um Deus minúsculo, está-se a referir a um Deus igual ao próprio Deus, é Deus a falar. Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Teu profeta, note, esta foi uma declaração muito forte de Deus, amém? Muito forte de Deus a dizer a alguém, e ainda por cima a um ser humano, que esse ser humano, amém? Seria um Deus como Deus o era, amém? Como Deus o era. Como nunca aconteceu antes, Deus torna-se aqui vulnerável, amém, ao homem. E isto só aconteceu porque Deus sabia qual era o relacionamento que havia entre ele e Moisés. Ele sabia o sentimento genuíno de amor e adoração, de busca, de entrega que havia no coração de Moisés. Por isso, Deus pode dizer isso. Deus pode dizer isso sobre Moisés, amém? Ninguém, a Bíblia diz que ninguém ficou tão conhecido na história como Moisés. Ninguém. O próprio Deuteronômio 34:10 fala sobre isso, diz isso mesmo. Deuteronômio 34:10 diz assim. Não está? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Note, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Não houve mais nenhum como ele, amém? Ou deixa-me dizer, Moisés ocupou um lugar junto a Abraão, a quem Deus chamou de amigo. Só que agora, com Moisés, a descrição desse relacionamento com Deus era muito maior, porque era uma de face a face. Era muito diferente do que aquela que teve com Abraão, que enviava os seus anjos para ir falar com Abraão. Foi muito diferente, ok? Agora era um envolvimento íntimo de face a face. Amém? E isto é incrível nós vermos isto. Ou em outras palavras, Moisés herdou de Abraão a revelação de Deus como El Shaddai. Porque Deus revelou-se a Abraão como El Shaddai, o Deus que providenciava para ele. Ele revelou-se a ele assim. Mas agora Deus acrescenta uma nova revelação a Moisés. Diz que eu não sou só o El Shaddai para ti, para o meu povo, eu não sou só isso. Eu agora apresento-me a ti como Jeová. Deus apresentou-se a ele com o seu nome genuíno, ou seja, um nome de intimidade. Ok? Um nome de intimidade, ou seja, Moisés, eu para ti, tu conheces-me face a face, sabes quem eu sou verdadeiramente e genuinamente, amém? E isso veio moldar e formar então, essa revelação veio moldar e formar a nação de Israel. Deus revela-se como Jeová, ou Yahvé, ok? Que é o nome próprio de Deus. E este seria o nome que seria conhecido a partir dali perante todo o seu povo. Ainda hoje nós chamamos Yahvé, Jeová, amém? É o nome de Deus, nome próprio de Deus. Então, a revelação da pessoa de Deus começa quando há um relacionamento de busca. Eu posso ouvir falar, eu posso ouvir 1001 pregações, mas isso não faz de mim de que eu esteja a ter um relacionamento com Deus, ok? O facto de ouvir, de saber ou de ler não faz de mim ter um relacionamento vivo com Deus. Tem que haver uma busca, tem que haver um dar-se de si, ok? Tem que haver um tirar tempo para Deus, para se podermos conhecer, verdade ou não? Nós mesmo como famílias, às vezes nós vivemos juntos, não é? Marido e esposa e marido, pais e filhos, às vezes nem nos conhecemos bem, verdade ou não? E com Deus é a mesma coisa, tem que haver
Tem que haver uma busca, um desenvolvimento, um querer conhecer, um querer falar, um querer comunicar, amém? Tem que haver isso, tem que haver uma busca, porque a revelação da pessoa de Deus começa com esse relacionamento íntimo, e quando esse relacionamento é mantido, vai nos transformar, vai nos ajudar a crescer, amém? Não só no relacionamento, mas até numa comunhão de intimidade, vamos conhecer melhor nosso Deus. Romanos 12, verso 2, que vocês conhecem muito bem, fala um pouco sobre isso, diz assim: e não sede conformados com este mundo, ou não se conformem só com a maneira de viver deste mundo, a maneira de agir ou a maneira de ter relacionamento como tem este mundo, amém? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós não podemos viver, achar que um relacionamento com Deus é a mesma coisa que um relacionamento que a gente tem com as pessoas do mundo. Não, envolve algo mais. Envolve algo mais. Amém? Moisés foi à procura dessa perfeita vontade de Deus. Foi à procura. Ele não quis só a agradável, ele quis a perfeita. Ele foi à procura dessa perfeita vontade de Deus e a encontrou. E nós, com a ajuda do Espírito Santo que veio habitar em nós, também podemos entrar nessa dimensão espiritual, nessa intimidade com Deus, de conhecê-lo e de ouvi-lo claramente, ouvir a sua voz falar conosco, direcionar-nos, ajudar-nos, a guiar-nos, amém? Podemos ver até chegar a ver Deus com os nossos olhos espirituais. Podemos chegar a ver Deus, a ter um relacionamento mais profundo e conhecer melhor os seus planos e os seus propósitos para a nossa vida, amém? Deus não está muito interessado em nos ver crescer só em conhecimento. Ele quer que, sim, que cada um de nós cresça em conhecimento da sua pessoa, mas que a gente aplique esse conhecimento. Deus quer que mais pessoas lá no mundo saibam do seu amor por nós, saibam daquilo que Ele fez por nós. Amém? Ele quer isso. E Ele espera que, à medida que a gente cresça em conhecimento, a gente passe esse conhecimento. Amém? Foi isso que Jesus disse: ide fazer discípulos. Amém? Nós temos que passar o conhecimento. Agora, assim, nós estamos a encher de conhecimento e não passamos, algo está errado. O relacionamento, logo aí nós vemos que o relacionamento com Deus não está como devia de estar. Amém? Os irmãos entendem? Então, é pela revelação da sua pessoa que Deus nos convida a entrar num novo lugar com Ele. Assim como com Moisés. Moisés tinha um relacionamento tão grande com Ele que Moisés dizia: Deus, eu não vou para lugar nenhum se tu não fores comigo. Eu quero ver tu a ires comigo. Eu tenho que ver tu a ires comigo à minha frente. Os irmãos entendem? Ele chegou ao ponto de fazer esse pedido a Deus. Isso é preciso ter intimidade para chegar ao ponto de dizer isso a Deus. Verdade ou não? E Deus mostrou-lhe. E Deus disse: olha, vou-te pôr aqui, toma. Aí tu vais-me ver. Vais ver. E Moisés viu as costas de Deus. Amém? E ele viu Deus. Então Deus quer nos convidar a entrar nesse relacionamento com Ele. E nós hoje podemos ver Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela-nos Deus. Amém? Revela-nos Jesus. Deus nos convida a entrar num novo lugar com Ele, ou a conhecê-lo mais e mais. Para quê? Para que, como diz Efésios 3,19, amém? Para que nós possamos entender melhor o amor de Cristo. Porque eu não sei se vocês são como eu. Às vezes eu penso assim: meu Deus, aquele amor tão grande que levou Jesus a ficar ali pendurado na cruz. Eu já me vi, já tive essa visão. Eu estava lá na cruz e de repente Jesus veio, tirou-me de lá e colocou-se lá no meu lugar. Amém? Eu tive essa visão, não estou a falar só por falar, eu tive essa visão. Mas ainda hoje eu fico assim: eu não compreendo na totalidade esse amor por mim, ao ponto de dar a vida por mim. Mas Deus quer que a gente possa entender melhor o amor de Cristo, como diz Efésios 3,19, que excede todo, qualquer conhecimento nosso. Excede o nosso conhecimento. Para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, de toda. Não é para sermos preenchidos só de uma parte de Deus, é de tudo o que é de Deus. Podemos ser preenchidos com tudo o que é de Deus. Amém?
A experiência profunda com a sua pessoa ultrapassará qualquer conhecimento. E seremos cheios, como diz aqui a Escritura de Efésios, da plenitude de Deus, ou cheios de Deus. Amém? Sabem, a chamada de Moisés parecia assustadora. Se a gente for a ver, naquele tempo mais do que nunca, devia de ser assustador, não é? Mas também era única, foi uma chamada única. Libertar um povo de um cativeiro, um povo que estava habituado a adorar outros deuses, porque viveu junto com os egípcios, que viu outros deuses. Mas ele obedeceu a Deus, como muitos poucos o fizeram. Ele deu mais de si do que era possível. Por isso é que nele se pode aplicar aquela escritura de Mateus 22:14, que se diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém? Ele foi escolhido por Deus. Por quê? Porque ele quis pagar o preço. E nós, que preço é que queremos pagar? Para evangelizar, para dar a conhecer a outras pessoas o amor de Cristo. Moisés pagou o preço para dar a conhecer a uma nação que Deus era Senhor. Ele pagou o preço por uma nação. E nós pagamos o preço por um vizinho, por um familiar. Vocês estão comigo? Notem que ele não tinha o Espírito Santo a habitar nele. E por isso é que ele vai numa busca. Ele sabia, para conseguir conhecer esse Deus, eu tenho que ir buscá-lo. Eu tenho que ir à busca dele. Não é Deus que tem que vir ter comigo. Eu tenho que ir à busca dele. E ainda hoje deve haver uma ânsia no nosso coração para buscar Deus. Amém? Eu lembro-me da Escritura, se eu não estou em erro, eu não tomei nota, veio agora ao meu coração, acho que é Amós 4, 5, se não estou em erro, que diz assim: buscai-me e vivei. Buscai-me, Deus a dizer, buscai-me e vivei. Se nós queremos viver a vida que Deus planeou para nós, a vida abundante, aquela vida abundante que Jesus nos prometeu, nós temos que buscar Deus. Nós temos que partir numa busca, temos que buscar. Tem que haver uma ânsia no nosso coração de querer conhecê-lo mais. Amém? Afinal, nota, ele não se importou, Moisés não se importou de perder a sua identidade. Ele não se importou de deixar de ser príncipe. Não, ele não se importou de ser pastor de ovelhas. Ele não se importou de andar no deserto. Ele não se importou. Afinal, ele passou de príncipe a pastor, do palácio ao deserto. Certamente ele passava dias, noites, sabe-se lá, a fazer perguntas a Deus, a dizer: então, mas Deus, onde é que estás tu? Onde é que está o Deus dos hebreus? Onde é que está esse Deus? Ele certamente fazia perguntas a esse Deus que ele nem conhecia. Ele não conhecia esse Deus, pois tinha sido criado num meio pagão, e os deuses que ele conheceu não se manifestavam aos homens. Não se manifestavam, eles nem sequer se mexiam, nem sequer falavam com eles. Amém? Então ele partiu na busca desse Deus. Subir ao monte não foi nada comparado com a ânsia de querer conhecer aquele Deus que ali se estava a manifestar no monte. Ele ouviu algo no monte, ele disse: eu vou procurar, deve estar lá. Esse Deus deve estar lá no cimo do monte. Imaginem o que é não comer 40 dias e depois mais outros 40 dias. Certamente o não dormir, o se desligar de tudo, o limpar a sua mente de qualquer sabedoria humana. Ele teve que limpar a sua mente dos conhecimentos que ele recebeu no Egito. Ele foi educado como um príncipe. Ele teve que limpar a sua mente de tudo isso, de todo o conhecimento mundano e humano. Enfim, ele pagou um alto preço para estar e ver e conhecer Deus. E nós, que preço é que pagamos para ter comunhão com Deus? Nos dias de hoje mesmo, honestamente, a nossa vida é tão agitada que a gente levanta-se de manhã para o trabalho, a correr para o trabalho, estamos o dia todo no trabalho, depois vimos a correr para casa, fazemos jantar, eu estou a falar das senhoras, amém? E os homens, amém? Vamos fazer outras coisas, depois a gente senta-se um bocado a ver televisão, quando dá conta tem que pôr os filhos na cama, não sei o quê. Que tempo é que tivemos com Deus? Jesus disse: nem uma hora pudeste estar comigo. Se nós olharmos bem para muitos de nós hoje,
Não há uma hora com Deus. Para muitos, não há uma hora para Deus. Quanto mais 40 dias. Os irmãos entendem o que eu estou a querer dizer. Não estou a condenar ninguém. Só estou a dizer a maneira como nós vivemos hoje em dia. O que é que nós estamos dispostos a fazer para conhecê-lo mais e melhor? Nos seus encontros com Deus, algo se destacou. E foi quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. Como eu disse há bocado, em Êxodos 33, versos 18 e 19, diz assim. Êxodos 33, verso 18 e o 19. Disse Moisés, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. A minha diz assim, disse Moisés, deixa que eu veja a tua glória. O Senhor respondeu, vou fazer, respondeu-lhe, farei passar toda a minha, notem, toda a minha bondade de diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Este é o 19. Ok, eu vou ler aqui esta tradução que está um pouco diferente e assim. Deixa que eu veja a tua glória. O Senhor respondeu, vou fazer toda a minha bondade passar na tua frente. Eu, o Senhor, vou fazer com que o meu nome fique bem claro. O nome próprio de Deus, fique bem claro para você. E mostrarei bondade e misericórdia a quem eu quiser. Note, eu vou fazer a minha bondade. Passar a minha bondade, a minha misericórdia, a tua graça. E Deus fez que com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça passasse entre nós, amém? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele passou, Ele veio mostrar a bondade, Ele veio mostrar o amor, Ele veio mostrar a graça, a misericórdia de Deus para com todos, amém? Amém? E é o seu nome é ali visto na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o grande eu sou. Ele é, sempre será o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, a revelação da bondade de Deus também mudará todo o nosso semblante. Assim como mudou o semblante de Moisés, que diz que as pessoas nem conseguiam olhar para a sua face, amém? Porque resplandeciam da glória de Deus. Se nós conhecemos mais, tivemos a revelação da bondade, do amor de Deus que Ele demonstrou em Cristo Jesus, amém? O nosso semblante vai mudar. As pessoas vão passar por nós e vão dizer assim, eu quero o que aquele tem, ou eu quero o que aquela irmã tem, eu quero. Eles vão ver algo diferente, eles vão ver que nós estivemos com Jesus, eles vão ver que somos discípulos de Jesus, amém? Eles vão ver a luz. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do... E nós estamos a mostrar essa luz. Deus também mudará todo o nosso semblante. Esse é o seu desejo. Mudar novamente a face da igreja. Fazer com que a face da igreja brilhe, resplandeça neste mundo de trevas. Porque nós estamos a ver cada vez mais e mais trevas. Mais e mais nós vemos o pecado a se propagar. Cada vez há coisas, mas ainda há bocado estávamos aqui umas irmãs a falar de coisas que estão a acontecer. Há cada vez coisas, a gente às vezes ouve certas notícias, certas coisas que nós ficamos pasmados. Como é que o ser humano consegue fazer para ter tais práticas? Deus quer mudar novamente a face da sua igreja, pela revelação da sua bondade para conosco os filhos dos homens, amém? Pelo poder inerente do seu Espírito em nós. O Espírito Santo quer operar através de nós. Jesus diz que nós faríamos sinais e maiores do que aquele que Ele fez. E onde é que estão esses sinais? É para todos aqueles que creem, não é só pelo pastor ou pelo profeta, é para todos os que crerem. Quem daqui crê? Para todos nós. Jesus diz, ide expulsai os demónios, ide curai os enfermos. Amém?
Então Deus anseia levantar um povo seu, que não só levará as boas novas da sua palavra, mas também as levará em poder demonstrativo, devido à pessoa que neles habita. Mas vocês sabem que a unção do Espírito Santo só flui se nós estivermos numa busca e estivermos mesmo num relacionamento vivo com Ele. De toda maneira não flui. Nós podemos usar palavras bonitas, pensar que somos grandes pregadores ou sei lá, mas a unção não flui se não há um relacionamento genuíno com Deus. Amém? Então, Deus deseja mudar a face da igreja, deseja ver mais o seu poder a ser demonstrado devido à sua pessoa que em nós habita. Em 1 Coríntios 4, o verso 20, diz assim, que o reino de Deus não é só falar, mas é viver pelo poder de Deus. Vamos ver como é que diz aqui, diz assim, 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A minha diz, o reino de Deus não é só falar, é viver pelo poder de Deus. É viver pelo poder de Deus. 2 Coríntios, agora vamos ver, diz assim, 2 Coríntios 3, verso 7 e 8, diz assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Verso seguinte. Não será, nota agora é uma pergunta, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ok, o primeiro ministério foi quando Deus revelou, através dos mandamentos, não é? Revelou os 10 mandamentos através de Moisés, daquelas pedras. E eram coisas que apontavam para a morte, ok? Era um ministério que apontava para a morte, porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei, amém? E depois nós vemos aqui, se aquele tempo já foi glorioso, amém? Foi tão glorioso que nem ninguém conseguia olhar para Moisés por causa da glória de Deus sobre a sua pessoa. Quanto mais não é agora este ministério, em que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Devia ser muito mais glorioso, nós devíamos estar resplandecendo. Nós devíamos andar a passar aí nas ruas da cidade e as pessoas todas a olhar para nós a ver o que é que se passa. A dizer assim, vou seguir aquele, vou seguir aquela, vou seguir. O estilo de vida de Moisés é para nós hoje um convite também para entrar num relacionamento vivo com Deus. E se a sua experiência foi tão maravilhosa naquele tempo, estando ele debaixo ainda da velha aliança, quão superior não é para nós hoje? Tendo o Espírito Santo a viver em nós. Sendo nós novas criaturas. Uau! Já pensaram nisso? Nós estamos a hospedar a pessoa de Deus em nós. O derramamento do sangue de Jesus tornou possível que a sua pessoa viesse habitar em nós. E é por isso que Hebreus 11, o verso 6, diz o seguinte, não vou ler tudo, vou só dizer algumas palavras. Por isso é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é. Vamos partir nessa busca? Amém. Sabem, para termos uma fé ativa, precisamos estar confiantes na sua presença em nós, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua natureza bondosa. Ele é um Deus bondoso, Ele é misericordioso. E Ele quer agir através de nós. Ele quer mostrar ao mundo, amém, que Ele ama as pessoas à nossa volta. Ele quer que mais gentios venham ao conhecimento da salvação. Ele quer, amém, que o ímpio seja salvo. Ele quer, Ele deseja isso, amém? Jesus não morreu só por um, Jesus morreu por todos aqueles que possam crer nele, amém?
Então não é só saber que Deus existe, mas ter a certeza que existe e que vem habitar em nós. Assim, desejem passar mais algum tempo com Ele, busquem-no de todo o coração. A igreja, meus irmãos, representa Jesus. E a igreja, muitos de nós dizem assim, eu sou a igreja. Então, se nós somos a igreja, vamos representar bem Jesus. A igreja representa Jesus. Isso significa que a igreja é quem apresenta Jesus ao mundo. É ou não é? Nós é que temos que apresentar Jesus ao mundo. E a igreja somos nós, e se somos nós, devemos nos lembrar que não estamos sozinhos a fazer esse trabalho. Ele está conosco porque habita em nós. Porque Ele está conosco, Ele habita em nós. Onde nós formos, Ele vai conosco. Só se a gente o negligenciar, se a gente não quiser saber nada dele. Mas quando sai de casa para ir a algum lado, diga mesmo, peça. Eu digo isso muitas vezes, digo, Espírito Santo, vai comigo, ajuda-me, toma-me. Até a fazer compras, eu digo, Senhor, olha, só posso gastar 50 euros, por exemplo. E eu vou, e está aí o meu marido que não me deixa mentir, eu sei que só posso gastar aqueles, eu não faço as contas, não estou lá a calcular quanto é que já, não é cada coisinha, eu compro aquilo que eu conheço e eu sei que não vai passar daquilo, porquê? Porque eu pedi ao Senhor para não passar daquela quantia, e não passa. Os irmãos sabem porquê? Porque Ele vai comigo e Ele me ajuda. E Ele chega a uma altura que Ele diz, não compra mais, porque vais ultrapassar. Amém? Aleluia. Nós estamos a hospedar o Senhor e por isso neste processo de o hospedarmos, nós nos tornamos cada vez mais e mais iguais a Jesus. E então o mundo não poderá mais ignorar. Ao olhar para nós, o mundo não vai mais poder ignorar aquilo que Romanos 2, o verso 4 diz, que a bondade de Deus é quem nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos vai levar depois ao arrependimento. As pessoas vão olhar para nós, vão ver luz, vão ver diferença em nós e vão reconhecer que há algo em nós e vão ser atraídos para a bondade de Deus e isso os vai levar ao arrependimento. Amém? E depois o mundo também começará a declarar aquilo que diz Salmos 34, o verso 8. Sim, nós provamos e nós vimos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós provamos e vimos que o Senhor é bom. Somos embaixadores de Deus nesta terra. Irmãos, carregamos a sua pessoa em nós. Somos embaixadores. Ele espera que a gente dê a conhecer o seu reino. Ele espera. O facto de Ele vir hospedar em nós não é só para nós estarmos bem, confortáveis, protegidos. Não. É para nós irmos levar, darmos a conhecer a outros. Amém? Que Ele é um Deus de misericórdia e graça. Somos embaixadores de Deus. Diga lá assim, eu sou um embaixador de Deus e do reino de Deus. Amém? Nós somos embaixadores de Deus nesta terra. Carregamos em nós a sua pessoa e também o seu poder, a sua unção. Temos o seu poder, a sua unção. Amém? Comunhão genuína com Ele vai fazer diferença no nosso agir, no nosso falar. Notem, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós nem queremos discutir. Nós nem queremos argumentar, nós nem queremos dizer somos os melhores. Nós não precisamos. Sabem porquê? Porque a sua presença em nós vai dizer quem somos. O nosso falar vai ser diferente, o nosso agir vai ser diferente. Não precisamos fazer nada para mostrar que somos filhos de Deus. Vai ser notável em nós. Amém? Nós carregamos o seu poder, a sua unção. Comunhão genuína com Ele fará a diferença no seu agir através de nós. Até no seu agir através de nós. Se nós temos uma comunhão genuína com Ele, o agir de Deus através de nós vai ser diferente. Vai mostrar, vai revelar algo a alguém. Vai mostrar algo. Amém? Lembrem-se que os sinais grandes e maiores os sinais grandes e maiores só serão vistos na vida daqueles que escolham
ter intimidade com Deus. Escolham mesmo ter intimidade com Deus. Vamos avançar numa busca mais do que nunca. Irmãos, vamos olhar para os sinais dos tempos. Vamos olhar. Eu no outro dia até contei ao pastor, estava a ouvir alguém que teve uma visão, em que nessa visão dizia que os sinais dos tempos estavam-se a aproximar, que Jesus vinha aí rapidamente. Então, essa senhora diz que teve um sonho, que ela estava com dificuldades, e então ela resolveu pedir a Deus para ajudar a superar aquelas dificuldades que ela tinha. Amém? E ela disse, vou fazer um jejum e vou buscar Deus. E enquanto ela estava a fazer esse jejum, chegou uma altura que nesse jejum que de repente ela teve uma visão, abriu-se e de repente ela viu-se com um anjo. Ela disse que soube que era um anjo que estava ao lado dela. E ela começou a ver os sinais do tempo. Primeiro começou a ver as pessoas iam às compras e nenhuma pessoa tinha dinheiro. Quando ia para fazer o pagamento, ninguém usava dinheiro, não havia dinheiro. Então as pessoas usavam o dedo para pôr lá numa máquina e aquilo efetuava o pagamento. Efetuava o pagamento. As pessoas não tinham dinheiro. Depois ela ficou admirada e perguntou ao anjo, o que é que eles estão a fazer? Por que é que não têm dinheiro? Como é que eles vão pagar as comidas? O anjo disse, não, isto é outra era. Eles não precisam de dinheiro. Agora é tudo automatizado, não é? Não, eles não precisam, tudo controlado. E ela ficou assim admirada com aquilo. De repente o anjo levou-a para outro lugar. Então ele olhou e viu uma multidão de pessoas. Uma multidão enorme de pessoas andavam, todos pareciam muito alegres, muito felizes, que tinham muita paz. Todos com muita paz, muito alegres, muito felizes. E ela disse para os anjos, uau, eles estão a viver tão bem agora, não é? E o anjo diz assim, olha bem. E de repente ela olhou outra vez, olhou para o outro lado, começou a olhar e de repente viu que a face das pessoas começaram a ficar escuras. As pessoas andavam temerosas, preocupadas, havia angústia, notava-se angústia nas pessoas. E depois ela perguntou ao anjo, mas por que elas estão assim? O que é que se passa? Por que essas pessoas estão assim? E ela via que os anos a passar, né? Os anos estavam a passar. Isto antes de chegar ao ano de 2030. E ele começou a ver as pessoas assim angustiadas. Então ela viu que havia alguém que estava... Primeiro, esse alguém trouxe uma paz muito grande sobre as pessoas. Mas depois esse alguém começou a controlar as pessoas. Todas as pessoas eram controladas. Já não havia famílias. Os filhos eram separados dos pais. Os casais já não viviam juntos. Começou a ser tudo controlado. Então as pessoas viviam oprimidas. Estavam a ser controladas. E de repente ela diz que viu aquilo e de repente o anjo levou para outro lugar. Então, no outro lugar ele viu então uma grande multidão, toda a gente preparada para a guerra. Toda a gente estava pronta para a guerra. Mas ela, quando olhou para eles, para aquelas pessoas que estavam a se preparar para a guerra, de repente ele notou, eram pessoas ou eram máquinas? Ela não sabia ao certo se eram pessoas, sabia que era uma multidão. E de repente acordou. E ela disse, isto vai acontecer. Deus disse que isto vai acontecer mais breve do que nós pensamos. Por isso, irmãos, vamos partir numa busca por mais Deus. Vamos levar a sério essa comunhão com Deus. Vamos evangelizar para que pessoas não sejam levadas ao engano, à mentira. Amém? Que não sejam... mal conduzidas nesta vida, mas que tenham um alvo, amém, que esse alvo seja Jesus Cristo, seja uma vida com Deus, amém. Vamos fazer isto, vamos avançar numa busca mais intensa, mais verdadeira e genuína da sua pessoa, pois Cristo, sabem, Cristo em nós é a esperança de uma vida gloriosa, até para aqueles que estão à nossa volta e que não conhecem Jesus, E nós precisamos dar a conhecer esse Cristo. Amém? Precisamos dar a conhecer aqueles que estão à nossa volta. Fale com os seus colegas, fale com os seus vizinhos, fale com quem puder, os seus amigos. Dê a conhecer esse Cristo antes que seja tarde demais. Amém? As coisas estão a avançar a passos gigantes. A passos gigantes. Amém? Estão a avançar a passos gigantes. Vamos dar a conhecer. Ele veio habitar em nós. Mas não foi só para nós estarmos acomodados. Amém? Foi para nós darmos a conhecer do seu amor e do seu poder. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por vires ter conosco, Senhor, por estares conosco, Senhor, diariamente, Senhor. Senhor, desde o momento em que nós te aceitamos como Senhor e Salvador nas nossas vidas, tu vieste habitar em nós, tu fizeste de nós, Senhor, a tua habitação, Senhor. Não habitas em tendas, em tabernáculos, Senhor, feitas por mão de homens, Senhor, mas tu, Senhor, escolheste habitar no coração daquele que te aceita como Senhor e Salvador, Senhor. E agora, Senhor Deus, Pai, Senhor, nestes corações, Senhor Deus, Pai, Senhor, tu moldas, tu transformas, tu encorajas, Senhor Deus, Pai. Senhor, tu enches com a tua unção, com o teu poder, tu dás-te a conhecer a cada um deles, Senhor, que te aceita, que te busca e que quer ter comunhão contigo. Tu te revelas, Senhor, a cada um deles, Senhor. Senhor, porque tu queres, Senhor, que mais e mais pessoas, Senhor, venham-te a conhecer. Tu queres fazer deles canais da tua glória, Senhor. Tu queres, Senhor, ser, Senhor Deus, ser o Senhor que sara através das suas mãos, Senhor. Tu queres sarar, tu queres curar, tu queres libertar através da mão, Senhor, de cada um desses teus filhos e filhas, Pai. E nós queremos poder dizer, eis-nos aqui, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Usa, Senhor Deus, a nossa boca, Senhor, para ser canais, Senhor, de boas novas, Senhor, para aqueles que estão à nossa volta, Senhor Deus. Que sejas tu a falar, não nós, porque nós sabemos que tu estás em nós, Senhor, e tu nos darás as palavras certas para o momento certo, Senhor. Senhor, usa, Senhor, as nossas mãos, Senhor, para que sendo impostas, Senhor, sobre os enfermos, eles sejam sarados, Senhor, para libertar os oprimidos, Senhor, para dar vista aos cegos, Senhor Deus, Pai. Senhor, nós queremos ser canais de bênção, Senhor. Nós não queremos estar acomodados só com a tua pessoa, sentados, Senhor Deus, ou ir a um lugar ou outro, Senhor, sem ser um canal de bênção. Nós queremos ser canais de bênção, Senhor. Para isso tu vieste habitar em nós, Senhor. Tu quiseste, Senhor Deus, Pai, que nós fôssemos lâmpadas, Senhor, neste mundo, Senhor. Aquelas lâmpadas, Senhor, que iluminam, Senhor, qualquer treva que possa estar à nossa volta, Senhor. E nós queremos, Senhor, que essas trevas à nossa volta sejam desfeitas, Senhor. Em nome de Jesus, queremos que mais e mais pessoas venham-te a conhecer e saber que tu és Deus, que tu és um Deus de misericórdia e de graça, Senhor. E que tu tens planos de vida, de bênção, Senhor, e não de mal para qualquer um de nós, para esta nação, para esta cidade, para este povo de Portugal, Senhor, para o povo, Senhor, das nações, Senhor Deus, Pai, para todas as nações e para todos os povos, Senhor. Tu queres dar-te a conhecer, Senhor Deus, Pai. Por isso, Pai, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a partir nessa busca por mais e mais a tua pessoa, Senhor. Que a gente, Senhor, que cada um de nós saiba tirar um tempo de qualidade contigo. Sim, Deus, há tanta coisa que o mundo oferece e nós, Senhor, às vezes corremos mais depressa para as coisas do mundo. Senhor, é verdade, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por isso, Senhor. Lava-nos com o teu sangue e perdoa-nos por isso. Ajuda-nos, dá-nos força para fugir daquilo, Senhor Deus, que por vezes até parece que tem a tua mão, mas nós sabemos que não tem. Desde o momento que nos rouba a comunhão contigo, Senhor, não é de ti, não vem de ti, Senhor. Ajuda-nos a saber discernir, Senhor, porque tu estás em nós. Dá-nos essa sabedoria, dá-nos essa revelação, dá-nos esse discernimento. Nós te pedimos, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por sermos templos do vivo Deus, Senhor. Que a gente possa honrar, Senhor, diariamente nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém.